Olá, paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Que maravilha poder estar aqui junto com vocês nesse programa que tanto tem nos abençoado no Bem de Manhã com o Pastor Minho. Pastor Minho aí é primo da minha esposa, então que nos torna primos também. Que maravilha, viu, Pastor Minho? Muito obrigado desde já aí pelo convite. A gente que sempre tem se comunicado, tem compartilhado ideias, né? É um prazer poder estar aqui, né? Tanto que nós queríamos estar juntos, mas as demandas, os horários não estavam sendo compatíveis. Mas aprove a Deus preparar esse momento tão importante e especial para podermos estar assim compartilhando da palavra de Deus. Eu me chamo Neilson Nascimento, como falei, sou casado com a prima do pastor Minho aqui, conhecida de vocês. Eu congrego na Igreja Batista Missionária Monte do Senhor, na Estrada das Barreiras, Cabula, Salvador, Bahia, né, que está sendo aí, tem um pastor, o pastor Paulo Roberto, qual eu trago um abraço, estou aqui debaixo da bênção do meu pastor, e é muito bom poder estar aqui com os irmãos. Vale a pena dizer que eu sirvo a Deus desde meus 10 anos de idade, aceitei o Senhor Jesus em 1998 e de lá para cá Deus ele tem me sustentado, tem me guardado e vale a pena e é possível servir a Cristo desde a infância, viu? É maravilhoso poder servir ao nosso Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra aqui com vocês e o desejo, o anseio do meu coração é que de maneira soberana o Senhor venha falar conosco. Então convido aos irmãos, por gentileza, quem puder, abrir a Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 26. Agora é a hora de reflexão. Mateus 26, a partir do versículo 27, que a palavra do Senhor nos diz assim. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos eles, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte da Oliveira. Hoje eu quero falar a partir do Senhor Jesus e aprendendo com Jesus. Aqui no discipulado em nossa igreja, nós estamos aí em uma maratona caminhando sobre aprendendo com Jesus, em seus passos, o que fez Jesus. E um dos tópicos que nós citamos foi como Jesus ele reagiu diante das pressões da vida. E é sobre isso que eu quero caminhar aqui com os irmãos, falando sobre as pressões da vida. Você sofre pressão? Todos nós vivemos constantemente sob pressão. Estamos debaixo de pressão. Somos pressionados, somos sobrecarregados com informações, circunstâncias diferentes, das quais todos nós aqui estamos inseridos. Então as demandas, os cuidados da vida, as responsabilidades, elas por vezes nos sufocam, nos sobrecarregam, nos pressionam. As contas, elas precisam ser pagas. Os estudos, eles querem resultados. O trabalho requer maior produtividade, né? As necessidades, elas necessitam serem aí solucionadas, serem supridas. Se uma pessoa ela é solteiro, ela é pressionada a namorar. Quando está namorando, a pressionam para que ela case. Quando casado, pressionam para que tenham filhos. Quando tem um filho, pressionam para que tenham mais filhos. Nós somos constantemente pressionados. Pressionados em casa, pressionados na rua, pressionados no trânsito, pressionado no trabalho, pressionado na faculdade, pressionado aí no ministério, na igreja. Somos pressionados em todas as áreas de nossa vida. Nós sofremos pressões, nós somos pressionados por pessoas, nós somos pressionados
pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, somos pressionados pelo medo, pela culpa, pela angústia, nós somos pressionados pela insegurança, pelo desespero, nós somos pressionados pela política, pelas informações, pelas constantes mudanças, nós somos pressionados, né? O compromisso que nos cerca, ele nos pressiona. E a pergunta é, o que fazer quando somos extremamente pressionados? Olha, na palavra de Deus encontramos pessoas que, quando pressionados, eles tiveram atitudes não tão sábias, mas atitudes negativas que marcaram a sua vida negativamente. Por exemplo, Eva, quando ela foi pressionada ali pela serpente, pela dúvida que a serpente colocou sobre ela, ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. E as consequências dessa atitude, nós já sabemos o que foi, né? O seu filho Caim, pressionado pela rejeição que sofreu por querer entregar qualquer coisa a Deus, e Deus o rejeitou, pressionado por essa rejeição, ele articula, planeja maldosamente, maliciosamente, traiçoeiramente e mata seu irmão Abel. Abraão, pressionado por imaginar que seria morto por causa da beleza da sua esposa Sara, ele pega e mente. E o seu filho Isaac, da mesma forma, pressionado aí pela beleza, por imaginar que seria morto por um rei, para que o rei tomasse a sua esposa para si, ele pega em mente também, diz que Rebeca era sua irmã. Abraão diz que Sara era apenas sua irmã. Isaac diz que Rebeca é sua irmã, Aí nós vamos para Jacó, outro patriarca que também foi pressionado pela sua mãe para, de uma forma astuta, receber ali a bênção da primogenitura. E ele, pressionado, ele consente em seguir o plano da sua mãe para enganar Isaac, seu pai, E nós sabemos que ali ele engana o pai, recebe a bênção e depois ele é pressionado, pelas ameaças constantes de Esaú, e ele tem que fugir para uma terra e para um lugar que ele não conhece, longe de seus pais, e nunca mais ele vê a sua mãe. Interessante, irmão, O que dizer, irmão, de Arão, irmão de Moisés, escolhido para ser sumo sacerdote do povo de Deus? No momento em que Moisés sobe ao monte, está lá 40 dias, 40 noites diante de Deus no monte, o povo começa a pressionar Arão. E Arão, ele pega e cede aquela pressão e constrói um ídolo. E simplesmente diz: aqui, Israel, o Deus de vocês que te tirou da terra do Egito. Pressionado, ele construiu um ídolo de adoração. E Saul, levantado, escolhido para ser rei em Israel, estava lá diante da batalha com seus inimigos. Havia uma lei, um acordo, que eles não podiam sair à batalha antes que Samuel, antes que o sacerdote, o profeta, lhe desse a palavra, fizesse sacrifício ao Senhor, ouvisse aquilo que Deus ele tinha para estabelecer para eles. Mas o que é que Saul fez? Pressionado pelos inimigos que estavam se aproximando, ele viu que o seu povo, o seu exército já estava fugindo, saindo, cada um indo para suas casas, e o profeta não tinha chegado ainda. Pressionado por isso, ele pega e se precipita e toma uma atitude que não é para rei fazer. Ele pega e vai sacrificar ao Senhor. E na mesma hora que ele sacrifica, quem chega? Samuel. E Samuel diz: olha, porque você desobedeceu, hoje o Senhor está tirando o reino de ti. Ele se precipitou. E o que falar de nosso irmão Pedro, que quando pressionado diante de uma fogueira, uma serva consegue pressioná-lo a ponto de Pedro negar a Jesus por 3 vezes. Nós sofremos constantes pressões na vida. E quando nós somos pressionados, qual é a nossa atitude, irmão? Qual é a nossa atitude? Vamos ver o que é que Jesus fez quando ele sentiu-se pressionado?
Aqui nós lemos em Mateus capítulo 26, a história de Jesus, ele instituindo, ele foi tomar a ceia com seus discípulos, a ceia de Páscoa. Eu sempre tenho essa dúvida. Eu não sei se ali era a última ceia, provavelmente a última ceia que Jesus estava comendo com seus discípulos, antes da sua morte, né? Mas ali também pode-se dizer que é a primeira instituição da Santa Ceia no formato, né, que nós temos, do pão e do vinho. Jesus ali com seus discípulos, e pensa em uma noite tensa, em uma noite que não foi uma noite marcada por palavras de alegria. Pelo contrário, Jesus já começa a reunião daquela noite dizendo: hoje eu serei assassinado, né? Hoje o pastor será ferido e as ovelhas, né, serão dispersas. Daqui a pouco Jesus dá outra notícia drástica: um de vocês, dos meus discípulos, irá me trair. Aí aquele alvoroço: Senhor, quem é, tal. Aí Pedrão fala: Senhor, ainda que todos façam isso, eu não vou. Jesus: Pedro, antes que o galo cante nessa noite 3 vezes, você vai me negar. E assim se segue, né, a noite deles, né? Assim segue aquela Santa Ceia. Então Jesus, ele sabia o que iria acontecer. Pressionado por uma morte iminente, ali está Jesus junto com seus discípulos. Após tomar a ceia, Jesus, ele pega e toma uma atitude que aqui começa o ensino para nós. Jesus, ele canta um hino. Ele sabia que ele ia ser morto. Ele sabia que ele estava indo em direção à morte por amor à humanidade, que ele estava indo para cumprir o propósito que já estava estabelecido para a vida dele. Mas diante da pressão da morte, Jesus canta um hino. Jesus canta um hino. Ele toma uma decisão. E aqui está uma primeira coisa que nós podemos fazer diante da pressão da vida: é tranquilizar a nossa mente, é acalmar os nossos pensamentos, é organizar as nossas ideias, porque não adianta nós nos movermos diante de pressão. Jesus, ele para e canta um hino. Ao cantar um hino, o Senhor me ensina que eu preciso me distrair diante das pressões que eu sofro na vida. Perceba que eu falei que é para a gente se distrair, não viver uma vida de distração. Aqui é momentos que nós precisamos descansar a nossa mente, sair do foco. Será que foi por isso que o Senhor instituiu o dia de sábado? O sabático, o dia de descanso. Porque 6 dias trabalharás, mas no 7º dia, dia de descanso. Dia de você estar com a família, você esparecer a mente, você buscar ao Senhor, e você estar com a família, né? Então, se você está se sentindo pressionado, seja ela qual ordem for, seja saúde, seja financeira, seja trabalho, seja cobrança, ei, pare um momento, vai na praia, vai dar um passeio, vai espairecer a mente, ei, lê um bom livro, assiste um filme. Não é viver uma vida de distração. Não é que você vai viver uma vida de distração e trabalhar de vez em quando. Não. Mas de vez em quando vale a pena você pegar sua família e dar um passeio. Você ir na praia, contemplar as maravilhas do Senhor, contemplar a obra de Deus, né? E no interior respirar um ar puro. Irmão, vale a pena você se distrair. Não é viver uma vida de distração, mas é aprender aqui com Jesus que diante da pressão, tire a sua mente do foco do problema. Desfoque do problema, no nome de Jesus. Eu aprendo com Jesus, irmão. Nós aprendemos com Jesus. No versículo 37, nós tiramos outra lição. A partir do 36 diz assim: em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Vê que interessante aqui, irmão. Sob pressão, Jesus, ele não se isolou. Foi para um lugar à parte, mas não foi sozinho. Diante da pressão, ele tomou 3 amigos de confiança, 3 discípulos de confiança que estava próximo dele: Pedro, Tiago e João. Chamou-os para perto de si. Quando os chamou, ele se entristeceu diante deles. É fato, mas Jesus não se isolou. Já diz um provérbio
que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A pessoa que anda sozinho e solitária, irmão, a probabilidade de ela errar nas escolhas, que ela tomar uma decisão precipitada, de ela se afastar da verdade, é muito grande. Então não esteja só. Quando você estiver passando pelo seu momento de sobrecarga, né, nesse extremismo de problemas, não fique só, não se isole. Existem pessoas que se afastam de todo mundo, se afasta do trabalho, se afasta de amigos, se afasta da igreja. Não faça isso. A casa de Deus é um lugar de refúgio para os problemáticos que somos nós. Nós passamos sufoco todo dia, então vale a pena nós estarmos na igreja, junto com os nossos irmãos, junto ao nosso pastor, junto à nossa liderança, comungando da mesma fé, porque isolados, problema. Com pessoas na multidão de conselhos, já nos ensinou Salomão a sabedoria. Então, não se isole. Jesus não se isolou, chamou, foi para um lugar à parte, mas não estava sozinho. Chamou 3 de seus discípulos para estarem com ele no seu momento de luta, no seu momento de pressão. Ainda no versículo 38 diz assim, ó: então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. O que é que eu entendo que Jesus fez aqui? Que diante da pressão da vida, sobre pressão, eu não posso estar sozinho, não posso me isolar, mas tenho também que ter alguém que seja capaz de ouvir os meus lamentos. Ou seja, Jesus abriu seu coração para os seus discípulos. Falou, olha, fiquem aqui comigo, né? Ó, eu estou triste até a morte. Né? Às vezes nós estamos passando por qualquer sorte de problema e não temos um amigo com quem nós nos abrir. Não temos uma pessoa para desabafar. Não temos uma pessoa de confiança para emprestar-nos os ouvidos. Não seja assim, irmão. Procure alguém que possa te ajudar. Tenha alguém que você possa abrir o seu coração. Você não se sufoque, irmão. É interessante o princípio que é estabelecido na palavra de Deus, quando diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, né? Que as nossas petições sejam conhecidas de Deus, né? Com súplicas, porque o ato de nós desabafarmos já tinha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Esse ato de desabafar, de abrir o coração, já libera algo no nosso organismo que nos traz uma leveza. Então, tire esse peso das costas, procure alguém de confiança, alguém experiente, procure a sua liderança, procure o seu pastor e se abra para ele, né? Jesus aqui, ele abriu o coração para 3 cabeção, para 3 discípulos dele aqui. Então, faça como Jesus fez. Não sofra sozinho. Não sinta o peso dessa carga sozinho. Amém? Meu amigo, aqui no versículo 38 ainda, olha o que Jesus diz. Ó, então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e orai comigo. Jesus, ele pediu ajuda. Pediu para os seus discípulos estarem ali com ele em oração, em intercessão, em concordância, em súplica pela sua vida, porque ele aí iria ali orar, mas que eles também orassem por ele. Nós temos pessoas de Deus para nos ajudar, para nos abençoar, para nos orientar, para estar como suporte diante de nós. Então, quando você tiver com algum problema, não sofra só, peça ajuda. Peça ajuda a alguém. Deus, ele tem levantado pessoas capazes, cheias de graça, para te orientar, para te capacitar, para te instruir, para te ajudar. Em nome de Jesus, não sofra só, peça ajuda às pessoas. Jesus fez isso para tirar o fardo das suas costas. Ele não estava ali só, ele estava com os seus irmãos, seus amigos, seus discípulos. Ele pediu ajuda. Você também pode fazer isso. Eu aprendo com Jesus aqui no versículo 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando, disse: nós temos um elemento espiritual chamado oração. Nós já aprendemos na escola bíblica dominical que oração é falar com Deus. Deus, ele fala conosco. Ele nos escuta, ele nos entende, ele nos compreende, ele nos responde.
responde. Os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa nos ouvir. O Senhor sempre está atento às nossas orações. Já diz o Salmo que o Senhor ele inclina-se para ouvir a voz daquele que ora, daquele que clama, daquele que suplica. O Senhor se inclina do trono para ouvir o seu clamor. Por isso, diante da pressão, ouse falar com Deus, que as suas orações sejam conhecidas diante de Deus, que a sua angústia seja conhecida diante de Deus, que o seu medo seja conhecido diante de Deus, que as suas dívidas sejam conhecidas diante de Deus, que a sua produtividade seja conhecida diante de Deus. Ouse falar com o Senhor, né? Ele sabe onde exatamente tirar o peso e o fardo que te aflige. Ore, faça uma oração, clame a Deus. E aqui por último, Jesus aqui ele me ensina a confiar na soberana vontade de Deus, porque ele cantou um hino, levou seus discípulos para o Getsêmani, pediu ajuda a eles, abriu o coração para eles, orou ao Senhor e ele falou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E diante desse clamor, Jesus me ensina a confiar na soberana vontade do Pai. E a Bíblia fala no livro de Lucas, contando essa mesma história, que Deus ele enviou um anjo que consolou Jesus. Às vezes a nossa oração, o peso não vai ser retirado, né? O fardo não vai ser retirado, mas nós seremos aliviados pela graça que irá nos envolver, pela paz que iremos ter em nosso coração, porque às vezes não sairemos do problema, não sairemos da dificuldade, não sairemos daquele momento, daquela circunstância, porque é propósito de Deus que passemos por aquilo. Mas o fardo será mais leve, porque o Senhor trocará o fardo conosco. A vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Um anjo veio e serviu a Jesus e consolou Jesus. Tem consolo de Deus para você, tem consolo de Deus para a sua família, tem consolo de Deus para a sua mente. Todo esse fardo, Jesus nos ensinou: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprenda com Jesus nesse dia, meu irmão, e seja bem sucedido. Não carregue esse fardo só. O Senhor está disponível a fazer a vontade dele cumprir-se na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Aprendemos hoje com o Senhor, que possamos agora ser exemplo para outras pessoas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Pastor Minho, mais uma vez, muito obrigado aqui pela essa oportunidade. Que a graça de Deus continue te abençoando, te capacitando, te instruindo, e que esse programa possa bombar para a glória de Deus. Meu irmão que está me ouvindo, Deus abençoe você, que Deus te dê um dia de paz, uma semana maravilhosa na presença de Deus. Fiquem todos debaixo da bênção. Mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus.